Então, gente, essa é a esclarecer o tempo integral para essa aula do curso de situação. A gente passa de momento. E muitas atividades, a presença nessa aula vai ser registrada durante o comentário. Posso assistir e falar. Né? Eu vou fazer uma pergunta para o e-mail da aula. E aí, eu quero é para ter para para que vocês digite tal coisa. Então, posso várias vezes e você pode falar. Obrigado por você ser a obrigação. O que a gente está trabalhando nesses últimos dias nesses processos é que nós estamos tratando da produção de energia. Trabalhando com organelas na área e do ponto de vista molecular do processo de obtenção de energia nessas organelas. Nós vimos mitocôndria, glicólise, ciclo cíclico, estresse e cadeia de composição elétrica. Então, a gente viu que nas células heterotróficas, nós temos uma via principal, que é a glicólise, que vai ser técnica. Então, a glicólise ela vai ser iniciada no plasma, com a excinase, fosforilando, pode, entra no processo, aí ela não consegue sair, é direcionada para os processos metabólicos. E um deles é a glicólise corticoide. Ali, aquela molécula de 6 carbonos, especificada em uma molécula de 2 moléculas de 3 carbonos, 4, durante esse processo, substitui com fluxo de 2 ATPs e a produção de 4 ATPs, né? Como consome 2, produz 2, produção de 2 ATPs. E a gente tem a liberação de produção também de NAD. São consumidos NAD+, e produzido NADH. Esse NADH ele deve ser regenerado. Ele vai ser regenerado numa respiração através da cadeia de transporte elétrica. E quando não tem oxigênio, o organismo é capaz de fazer uma fermentação, vai ser feita a fermentação. Por que vai fazer a fermentação? Porque ele precisa ele precisa regenerar aquele NAD+ para a produção de energia ali na glicose. Sem NAD+, não termina a glicose, não produz ATP, a célula morreria. Então, ela vai fazer uma alternativa, que é a fermentação. Alguns organismos fazem só fermentação, porque não tem capacidade de fazer a respiração celular, porque não tem a mitocôndria ou a maquinaria necessária para isso. Então, pode ser uma fermentação alcoólica, uma fermentação acética, uma fermentação láctea, onde vai ser regenerado o NADH gerado, vai ser consumido na respiração, na fermentação alcoólica, é consumido na síntese de etanol, onde o piruvato produzido alcoólico vai se transformar em etanol, consumindo NADH, regenerando o NAD, que vai ser reutilizado para que ocorra a glicólise e a produção de energia. Tem oxigênio, tem mitocôndria, então esse piruvato vai ser direcionado para dentro da mitocôndria, onde a piruvato vai atuar tirando o CO2 das moléculas de piruvato e ligando a molécula de 2 carbonos a uma coenzima, essa é uma da fertilidade. Essa coenzima é necessária para que a molécula entre no ciclo do ácido cítrico, e aí vai ser eliminado todos os 2 CO2, e nesse processo são produzidos diversas moléculas de NAD ou FAD e também os IPP. Então, esses NAD e FAD gerados no ciclo do ácido cítrico, assim como o NADH gerado e NAD são direcionados para a cadeia de estrutura de elétrons. Ali, através de diferentes complexos como NAD e deshidrogenase, que vai tirar os elétrons do NAD da carbono e transportá-los ao longo da cadeia. Ao fazer isso, ela transporta os H+ que estão na matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, a membrana externa e interna.
Então, vai sendo acumulado H+, sempre nesse processo. Aí a gente tem o citocromo C evitase, que vai pegar o elétron que estava na natriz hidrogenado, transferir ele para o citocromo. E aí transfere mais elétron para matriz, para não ter espaço. E aí a gente tem a passada desse elétron para o citocromo. O citocromo vai para o citocromo celular, vai perder esse elétron e durante esse processo se passa mais H+ para dentro do espaço perimetral. E aí o elétron é direcionado para o oxigênio. E aí a gente tem a formação de água a partir do oxigênio. Logo, se não tiver oxigênio, não tem onde depositar o elétron. Então a cadeia fica toda travada. Não tem como retirar a elétron do NAD. Tem NAD demais, ou seja, não tem NAD NAD mais disponível para o ciclo do ácido cítrico. Quando não tiver NAD disponível, para também a glicólise. Então, tudo para na mitocôndria e também até no citoplasma, se não para o oxigênio. É por isso que em organismos aeróbicos estritos, sem oxigênio, não sobrevivem, porque separa toda a síntese de energia. Parando a síntese de energia, morre. E aí, por que para a síntese de energia? Então, o elétron é depositado na água, no oxigênio, formando água, e aí vai sempre depositando. Ou seja, está mantendo sempre H+ no espaço perimetrano. Esse H+, no espaço perimetrano, ele está preso ali, mas ele quer ir para onde tem menos H+, que é para dentro da matriz mitocondrial. E ele vai passar apenas por um fórum, um canal. E esse canal é o da ATPase, que vai o movimento do H+, passando do lado do espaço perimetrano para a matriz mitocondrial, vai girar essa molécula, e aí ela junta ADP, que é ácido, tipo fosfato de adenosina, com PI, que é fosfato não orgânico. Ela pega um e pega outro junto. Ao juntar, a gente tem o ATP. Tá? Então, o ATP é produzido, a água é produzida para o oxigênio, os NADH trazem os elétrons, perdem elétrons, os proteínas são soltos na matriz. Os carreadores de elétrons da cadeia transportadora pegam os elétrons da matriz mitocondrial, jogam para o espaço perimetral e a ATPase vai pegar esse H+ do espaço perimetral, deixar passar para a matriz mitocondrial, gerando ATP. E assim a gente tem energia no salto gigantesco, 28, 32 ATPs, e a célula consegue multiplicar muito melhor na respiração do que apenas a fermentação, porque o salto de ATP só 2 ATPs. Bom? E aí, a gente tem a respiração principal via metabólica, produção de energia, nos heterotróficos, assim como a fermentação, para quem não tem capacidade de fazer respiração. Nos organismos autotróficos, mesmo uma vez para sintetizar os compostos e energia necessária, a gente tem a fotossíntese, que é o processo inverso. Ela vai consumir CO2, vai consumir água, ela vai consumir CO2 e vai consumir água, enquanto que a respiração produz CO2 e produz água. Faz o contrário. Tá? E aí a gente tem que a fotossíntese nas células eucarióticas, ela ocorre dentro de uma organela específica chamada cloroplasto. Os cloroplastos, que é o hoje, passar aqui o slide, o conteúdo da hoje, que é o cloroplasto e fotossíntese, a gente vai ter o cloroplasto, que é uma organela delimitada por uma fermentação dos células vegetais, e junto com o que a gente tem aqui, parede celular bem definida, né? E o cloroplasto, que é o pequenininho dentro da célula, onde vai acontecer a fotossíntese. Do parede vegetal, vacuo, peroxissoma, são organelas típicas, estruturas de organelas típicas das células vegetais. E aí a gente tem também
eles são delimitados por uma dupla membrana. Ao contrário da mitocôndria, os cloroplastos vão ter três. A gente tem a externa, membrana interna e um outro sistema de membrana dentro dele. Tá? Essa dupla membrana, chamada de envelope, e as membranas que estão dentro deles são chamadas de tilacoide. Tá? Elas fazem a fotossíntese dos eucariotos e o mecanismo de fotossíntese de um cloroplasto é idêntico ao mecanismo de fotossíntese de uma cianobactéria, por exemplo, que é a bactéria que faz fotossíntese de oxigênio. Tá? É a mesma estrutura, mesmo processo, de modo geral. Então, os cloroplastos também são organelas pequenas dentro da membrana, ou dentro da massa das células vegetais. A gente tem aqui uma célula vegetal típica, com seus cloroplastos, em um grande vácuo. Se a gente fosse fazer a esquematização do cloroplasto, que é esse aqui, eles vão ter duas membranas e um sistema de membrana interna, que são as membranas tilacoide. Tá? Essa membrana tilacoide é onde estão os pigmentos fotossintetizantes, que é a clorofila. Essa clorofila é que dá a coloração verde. Tá? Essa coloração verde é do pigmento e só está na membrana tilacoide. A membrana externa e interna não tem pigmento. Tá? Elas delimitam o cloroplasto. O tilacoide, ele forma várias vesículas aqui que podem ser empilhadas. E como elas parecem retas, a gente empilha a moedinha, né, várias moedinhas, a gente vai ter o grana. Tá? Várias moedinhas, em grana. Tá bom? Então, essas estruturas aqui, ó, que a gente mostra no slide, elas são chamadas de grana, que é o empilhamento de diversas membranas tilacoide. E é nas membranas tilacoide onde tem os pigmentos fotossintetizantes, onde ocorre a fotossíntese. Tá? A gente tem aqui uma estrutura muito interessante do cloroplasto dentro da célula vegetal. Vacúolo, núcleo, todas as anelas e os cloroplastos. Ó, tem mitocôndria também. Então, a gente vai ter aqui as membranas interna, externa, espaço de membrana, lumen do tilacoide, e esse líquido que tem aqui, que a gente chama de matriz mitocondrial, aqui é um estroma, tá? Esse estroma é onde a gente vai ter uma série de processos de síntese de Calvin, onde o CO2 é fixado. Dentro do tilacoide é onde a gente armazena H+, para produzir energia. Bom, na membrana do tilacoide vai ter os fotossistemas e a ATP, que vai produzir ATP a partir do fluxo de H+, de dentro do núcleo do tilacoide para o estroma. Bom? E a gente tem uma teoria, que é a teoria da hipossimbiose secundária. Tá? A simbiose secundária. Por quê? A mitocôndria, a gente viu que ela é originária do engano da simbiose de um ancestral comum das bactérias aeróbicas com a junção de um ancestral comum dos eucariotos. E aí absorveu com a pessoa e houve a produção do ATP, ali, né, nesse processo de respiração. A gente tem uma célula que fagocitou outra, e essa simbiose resultou no que a gente tem das células animais. Só que tem algumas células vegetais que têm mitocôndrias e têm cloroplastos. E os cloroplastos são muito parecidos com os ancestrais comuns das cianobactérias atuais. Então, a gente tem o mesmo sistema. A gente tem uma célula pequena, com dupla membrana, com DNA circular próprio, com ribossomos próprios, com processos próprios que independem do processo nuclear. Então, tudo isso traz evidências de que os cloroplastos são similares às mitocôndrias. Só que a gente tem célula que tem cloroplasto e a gente tem células que não têm cloroplastos. Logo, no processo evolutivo, acredita-se que o grupo de células vegetais tem um ancestral comum com as células animais. Só que eles divergiram quando as células vegetais, absorveram um ancestral comum das cianobactérias e evoluíram de modo a realizar a fotossíntese, enquanto os outros animais não absorveram essa célula, realizam unicamente a respiração celular. E a gente não tem só um cloroplasto,
a gente tem também os que a gente chama os outros plásticos. São os plásticos. Todos eles vão derivar de uma célula precessora, tá? Aí, o que acontece? A gente vai ter o plastídio anterior, que vai dar origem a todos os outros itens. É um precessor, né? Então, a gente tem o plastídio aqui nessa imagenzinha, ó, no centro, tá? Não sei se vai estar focando, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, peraí. Não sei se dá para ver, né, na imagem. Tá dando para ver agora. Então, a gente tem aqui o plastídio inicial, que é o pró-plastídio, que vai dar origem a todos os outros. Esse pró-plastídio, ele ainda vai se diferenciar. Quando a planta começa a crescer sem luz, ele vira o etioplasma. Tá? Por exemplo, quando a gente tem uma planta, um vegetal, que está ali crescendo embaixo de uma pedra, alguma coisa do tipo, a gente levanta essa pedra, ele vai estar todo amarelado. Mas se ela ter contato com a luz, ela vai produzir clorofila e seus pigmentos e vai formar um cloroplasto, que é o especializado na fotossíntese, tá? Esse cloroplasto pode regredir a um etioplasto, tá? A um proplastídeo, pode regredir a um etioplasto, ou pode se especializar em acumular amido, formando um amiloplasto, tá? Esse amiloplasto pode consumir o amido e voltar a ser o cloroplasto, e também o cloroplasto, assim como o proplastídeo, pode dar origem ao que a gente conhece por cromoplasto. A gente não tem plantas que são de outras cores, que não são só verdes, ou frutos que são vermelhos, alaranjados e tudo mais. Isso acontece porque a gente tem alguns cromoplásticos, que são cloroplastos especializados na síntese de alguns pigmentos, tá? E aí ele pode ficar vermelho, laranja ou qualquer coisa do tipo, tá? Ele pode se diferenciar novamente em um cromoplasto, um amiloplasto, tá? E a gente tem os proplastídeos, principalmente nas células vegetais de grãos, como sojas, que são especializados no armazenamento de lipídios, são chamados de elaioplastos. Os cloroplastos que estão velhos, em processo de morte, eles são chamados de gerontoplastos. Assim como os geriatas cuidam dos velhinhos, os gerontoplastos são os cloroplastos idosos. Eles estão ali em processo de morte, apoptose, tá? Eu quero que vocês entendam aqui, existem diversos plastídeos, ou seja, células anelas derivadas de um antecessor dos plastos, que são proplastídeos, tá? A depender das condições de necessidade das células, eles vão se diferenciar em cloroplasto, amiloplasto, cromoplasto, bioplasto ou elaioplasto, tá? O foco aqui é na fotossíntese. Então, a gente vai olhar o cloroplasto. Bom, o processo aqui nessa célula, esse estudo, é o cloroplasto, que é onde a gente vai estudar a fotossíntese. Então, a gente tem o cloroplasto, quando a gente for reparar ele, a gente vai uma mitocôndria, deixa eu te fazer uma mitocôndria, a gente tem a mitocôndria muito menor. A mitocôndria vai ter só uma membrana externa, uma membrana interna, que vai fazer invaginações ou cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia transportadora de elétrons. O piruvato que veio do citoplasma, ele vem para a matriz mitocondrial, vai passar pelo ciclo ácido cítrico, vai gerar NAD, onde vai bombear elétrons aqui para a matriz para o espaço intermembrana. No cloroplasto, ele já é grandão, bem maior, ele vai ter a membrana externa, a membrana interna e a membrana tilacoide. A membrana tilacoide pode formar vesículas que são chamadas, quando estão agrupadas assim, em pilha, são chamados crânios. E é na membrana
do tilacoide que vai ter a cadeia transportadora de elétrons, que vão retirar elétrons da água, transferir esses elétrons para o NAD, que vai ser utilizado para síntese de moléculas orgânicas dentro do estroma, nesse espaço cinza, e vai produzir intermediários para síntese de carboidratos, lipids, aminoácidos, ácidos nucleicos e tudo mais. Então, a gente tem um processo começando de trás para frente. Tá? Enquanto a gente vem do citoplasma para a matriz mitocondrial, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, para gerar ATP, a gente tem o CO2 da membrana tilacoideal, da cadeia transportadora de elétrons, que vai gerar ATP e NAD, que vai ser utilizado no estroma para fixação do CO2 e, a partir daqui, para os intermediários que vão ser lançados para o citoplasma, que é o processo inverso. Bom? E aí, o que a gente tem? A mitocôndria faz respiração celular. O cloroplasto, ele vai fazer fotossíntese. Tá? A fotossíntese é essa reação global que a gente pode resumir como o uso da energia luminosa para fixar CO2, utilizando água nesse processo, produzindo carboidrato, oxigênio, e parte da energia é perdida como energia térmica. Eu vou ter que desligar a minha câmera, porque a conexão está muito ruim e está afetando a gravação. Tá? Então, a gente tem a energia luminosa sendo utilizada para produzir ATP, para fixação de CO2, durante o processo consumindo água, produzindo oxigênio molecular, energia térmica, que é a perda, e carboidratos. A gente poderia dizer assim. Mas ela é muito mais complexa e ocorre em diversas etapas. Uma etapa global, que a gente chama de etapa dependente de luz, que são reações de fase clara, e a reação de fase escura, que não depende da luz. Na fase clara, a luz vai ser utilizada ali na membrana do tilacoide para retirar elétrons da água, transferi-los para o NAD e, durante o processo, acumular H+, dentro do lúmen do tilacoide, para que a ATPase use esses H+, para transformar ADP em ATP. Tá? E esses H+, são direcionados para o estroma do cloroplasto, onde vão ser utilizados o ATP e NADPH para a fixação do carbono, consumindo CO2, e essas moléculas vão ser produzidos intermediários que vão ser utilizados para a síntese de açúcares, aminoácidos, carboidratos, gorduras, e por aí vai. A fase clara, ela é equivalente à fosforilação oxidativa da mitocôndria, ou seja, a cadeia transportadora de elétrons. A gente tem a luz, que vai retirar elétrons dos pigmentos e da água, transferi-los para o NAD e, durante o processo, acumular H+, dentro do lúmen do tilacoide. Como tem mais H+ dentro do lúmen e menos do lado de fora, ele vai tender a migrar. Só que ele não passa porque tem carga, ele precisa passar por um poro, né? Que é a ATPase, que vai usar esse movimento dele para gerar ATP, assim como na mitocôndria. Tá? O elétron, ele vem desse pigmento que absorveu luz solar e foi transferido. Tá? E aí, no final, a gente tem ATP e NADPH, que vão ser utilizados na fase escura, que vão ser utilizados para fixar esse CO2, né? E vão pegar o carbono atmosférico e fixá-lo em outras moléculas, gerando gliceraldeído trifosfato, que é intermediário para ser utilizado na síntese de diversas moléculas no processo. Tá? Embora a produção de ATP e NADPH, mas na fase mínima, e a conversão de CO2 em gliceraldeído trifosfato, eles pareçam acontecer de modo independente, a fixação de CO2 só vai acontecer se tiver NADH e ATP. Então, pode ser o seguinte, produzir muito ATP e NADH+, durante o dia, e à noite pegar o CO2 e fazer. Mas tem que ter tido a produção de ATP e NADH+, inicialmente. Então, a gente tem aqui, ó, nesse esquema, a luz,
excitando o sistema, que é o fotossistema, que vai retirar os elétrons da água e dos pigmentos, e aí a gente tem a produção de oxigênio, né, a partir da água, e os elétrons são retirados, vão passar pela cadeia transportadora de elétrons até chegar no NAD. Tá? O NAD vai ser utilizado junto com o ATP, que foi produzido pelo influxo de H+, né, para dentro do lúmen, pelo movimento do elétron e depois pela saída dele e produção de ATP na ATPase, vão ser utilizados no ciclo de fixação de CO2, formando gliceraldeído trisulfato, que é utilizado nesses processos aqui de síntese de açúcares e tudo mais, que pode acontecer dentro do cloroplasto ou fora dele, tá bom? E aí a gente vai para o que a gente chama de fotossíntese. A luz é absorvida por pigmentos que perdem elétrons. Esses pigmentos repõem seus elétrons a partir da água. Os elétrons que fluem dos pigmentos da água, eles vão parar no NADP+, e aí formam o NADPH. Nesse processo, vai armazenar íons H+, dentro do núcleo destilatóide. E esse influxo gera um gradiente, né? A energia potencial dele é aproveitada para produzir ATP, chamada de fotofosforilação. Já o NADPH+, e o ATP, que são produzidos nesse processo, a gente utiliza na síntese de outros compostos. Como que isso é possível? Isso só é possível devido à particularidade da luz. A luz, ela transporta energia. E a luz, ela é fracionada em partículas, digamos assim, são os fótons. E cada fóton, ele carrega energia a depender de qual comprimento de onda que ele foi emitido. Então, a onda, a energia, a luz, nada mais é do que pacotinhos de fótons. Então, a gente tem que a luz ela vai ser emitida em fótons, e cada fóton foi emitido num comprimento de onda. Então, os fótons emitidos em comprimentos de onda mais curtos vão ser percebidos ao nosso olho, por exemplo, como uma cor mais violeta. Nos comprimentos de onda mais longos, a gente vai perceber ele como vermelho, nosso olho enxerga como vermelho. E os fótons que estão no comprimento de onda curta, eles são assim, ó, eles saem assim, bem energéticos. Os de comprimento de onda longa, eles vão sair assim, bem devagar. Então, eles têm menos energia. Então, a gente tem que o comprimento de onda, quanto mais curto o fóton foi emitido no comprimento de onda curto, ele vai ter mais energia. Enquanto que os que foram emitidos no comprimento de onda longo, maior, vai ter menor energia. Por quê? Na equação que determina a energia de um fóton, a gente tem que o comprimento de onda, ele divide. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é a energia. Tá? Então, aqui, como eu mostrei, a gente tem essa relação proporcional, e ela é absorvida por pigmentos. Que pigmentos são esses? Né? Calma aí, que o slide apareceu. Esses pigmentos são os pigmentos fotossintéticos, que a gente tem, por exemplo, como a clorofila. Eles estão arranjados nos fotossistemas. A clorofila aqui, ó, verde, ela está arranjada junto com algumas proteínas, formando o fotossistema, que é essa coisa toda. Então, a luz vai excitar o pigmento, e esse pigmento vai perder elétrons e vai para o centro de reação. O pigmento mais abundante é a clorofila A, que tem essa estrutura aqui. Ai, professor, que coisa gigante. O que importa é esse núcleozinho aqui, ó. Esse núcleozinho tem a capacidade de perder e ganhar elétrons. Então, a luz excita esse núcleo, ele perde um elétron. E aí, como ele perde um elétron, ele puxa um elétron de um núcleo chamado de manganês, que tira o elétron da água. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. O que importa é, ele tem uma estrutura molecular de modo que ele consegue ganhar e perder elétrons com grande facilidade. Tá? Dentro do fotossistema, que é esse núcleo aqui, ela vai estar assim, associada a um monte de proteínas, e as clorofilas estão aqui, ó. Clorofila, 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 com um elétron aqui para ser perdido. Tá? Essa perda desse elétron é o que faz o fluxo de elétrons que move H+. Tá? Então, a luz solar, que chega aqui à Terra, ela é assim.
ela tem um monte de fótons, né? Na região de 400 até a região de 650, 670, depois diminui. Então, muitos fótons eles têm essa energia aqui, ó, 480 nanômetros e tudo mais. Os pigmentos, eles vão absorver fótons em áreas específicas, em comprimentos de onda específicos. Por exemplo, a clorofila A, ele só absorve energia nesse fluxo aqui, ó, de 480 e um pouco aqui, ó, em 680. A clorofila B, ela vai absorver fótons, energia, aqui, ó, em 480, em torno de 720, 620, 680, por aí, tá? Então, toda essa outra energia que está sendo aqui emitida pela luz solar, ó, ela não absorve. E, normalmente, entre 500 e 600 está a luz verde. É por isso que, se a gente colocar uma luz verde numa planta, ela não faz fotossíntese. Por quê? Ela só absorve a luz entre 400 e 500 e 600 e 700. Se a gente olha aqui, ó, aquele desenhozinho, deixa um slide voltar. Aqui, ó, entre 500 e 600, a gente tem o quê? Luz verde. Luz verde a planta não faz fotossíntese. Por quê? Porque o pigmento fotossintético só absorve luz nesses espaços aqui. Tá? Ah, mas só tem clorofila? Não. A gente vai ter outros pigmentos que absorvem luz, que aqui, ó, em amarelinho, são os carotenoides. Eles também absorvem luz, eles perdem elétrons, eles também absorvem energia em excesso, e eles podem ser chamados de pigmentos acessórios. Eles absorvem luz no mesmo espaço que a clorofila? Não. Esses pigmentos, eles vão absorver, ó, mais para cá, tá? Deixa eu voltar. É muito próximo do que a clorofila absorve. Só um segundo que o slide tem. Pronto. Então, eles vão absorver, ó, o caroteno vai absorver um pouquinho antes da clorofila B, ó, e um pouquinho depois da clorofila A luteína também, tá? Então, é por isso que, mesmo colocando a luz verde, mesmo que tenha outros pigmentos, a planta eucariótica, que só tem carotenoides e clorofila, ele não vai sobreviver, tá? Ele não vai absorver energia. A gente tem umas outras moléculas que absorvem energia, que são as ficoeritrinas, que são presentes nas cianobactérias. Aqui a gente tem o fotossistema, ó, essa coisa verdinha, onde tem clorofilas. Elas têm um acessório, que é um grupo de pigmentos que absorvem luz em outros comprimentos. Ela vai absorver aqui o comprimento de onda das clorofilas e vai absorver aqui o das ficocianinas. Então, se a gente olha a luz solar, ela vai ter a ficoeritrina, que é esse vermelho, que absorve na luz verde, né? Vai ter a ficocianina, que absorve na luz mais próxima do vermelho, e ela tem também a clorofila. Então, ela absorve em tudo quanto é lugar. Então, toda a luz que é emitida pelo Sol, ela consegue absorver. Então, ela é muito mais eficiente no aproveitamento de energia. Então, a gente encontra cianobactéria em tudo quanto é lugar. No deserto do Atacama, tem. Dentro de pedra, tem. Se chega a luz dentro da pedra, ela vai para lá. Na Antártica, tem também? Tem também. Na água, tem também. No solo daqui da Caatinga, enquanto estiver chegando um pouco de luz, ela está lá. Elas têm um sucesso ecológico gigantesco. E se ela é bem sucedida, é porque ela mereceu, né? Tem um meme de uma menina que fala: se eu sou o que eu sou, porque eu mereci. Se eu trabalho na empresa de papai, é porque eu mereci, né? Não porque ela já tem todos os recursos necessários para poder absorver luz, mas é porque ela merece, tá? Então, recapitulando, a gente tem os cloroplastos, são essas organelas especializadas na fotossíntese das plantas e algas. Ela tem origem comum à mitocôndria, por exemplo, é por endossimbiose, é chamada de secundária. Tem RNA próprio, tem DNA próprio, tem ribossomo próprio, várias proteínas únicas que são muito similares das cianobactérias e seu ancestral comum, que é endossimbiose secundária.
Algumas bactérias fazem fotossíntese, são cianobactérias, mas outras bactérias fazem um processo de fotossíntese, não é oxigênio, tá? Só cianobactérias fazem fotossíntese oxigênica, mas elas não têm clorofila. A luz, ela tem energia. E a quantidade de energia que tem no fóton, que é a partícula de luz, assim, digamos, o pacotinho de luz, ela vai depender de qual comprimento de onda que ela é emitida. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Tá? E a luz ela é absorvida pelos pigmentos. O pigmento vai absorver luz no comprimento de onda específico. Ou seja, ele absorve luz no comprimento de onda específico e vai excitar essa molécula, fazendo ela perder elétrons. Então, quanto maior a diversidade de pigmentos, maior a diversidade de absorção de luz, então maior a capacidade de fazer fotossíntese. Assim, tem maior sucesso evolutivo. Tá? A principal classe de pigmento é a clorofila, que é verde. Por isso, quase tudo é verde. Né? Faz fotossíntese. Bom? E a fotossíntese, que é o processo geral, ela vai envolver tanto a própria parte dos pigmentos, quanto a fixação do carbono. Tá? Então, ocorre nos organismos que têm clorofila, tá? Todos eles vão fazer fotossíntese. A energia luminosa que a gente viu, ela é emitida, ela vai ter... a energia luminosa ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda daquele fóton que foi emitido. Essa energia é absorvida por pigmentos fotossintéticos que vão perder elétrons. Esses elétrons vai ser reposto pela água, que o fotossistema tira elétrons da água. O fluxo de elétrons que saírem dos pigmentos vai fazer o acúmulo de H+, dentro do núcleo do tilacoide. Esse H+ acumulado é utilizado para movimentar a ATPase para formar ATP. E, no final da cadeia transportadora de elétrons, a gente produz NADPH e ATP, que vão ser utilizados para a síntese de compostos. Tá? Deixa eu voltar aqui para eu duas vezes. Então, a gente tem aqui, ó, nesse pontinho, na membrana tilacoide, e ó, dentro do tilacoide. E a membrana do tilacoide é essa aqui toda, tá? Então, a gente tem o elétron que vem da luz, ou a energia luminosa da luz, retira elétron daqui do fotossistema. O elétron vai migrar para a cadeia transportadora de elétrons, ó, e vai chegar até o NAD. Tá? Durante esse fluxo do elétron, a gente tem ó, o H+ que está no estroma, vai ser ó, bombeado para o lumen do tilacoide, lado de dentro, tilacoide. Bom? E quando o fotossistema, que é essa coisa toda aqui, vai repor o elétron perdido, ele quebra a molécula de água e produz mais H+. Então, aqui dentro é cheio de H+. Muito cheio. Tá? E a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese é composta pelo fotossistema 2, citocromo P6F e fotossistema 1. Descobriram primeiro o fotossistema 1, depois o fotossistema 2. Aí eles descobriram que começa no fotossistema 2 e termina no fotossistema 1. Podiam ter trocado o nome? Podiam, mas não trocaram. Então, começa no fotossistema 2 e termina no fotossistema 1. Então, no fotossistema 2, a gente tem essa estrutura aqui. Vários pigmentos aqui nessa região que vão ser excitados pela luz e vão perder elétrons e vão transferir esses elétrons para o centro de reação. Tá? Esse centro de reação perde elétron e passa para a cadeia. Como que acontece? Primeiro, o centro de reação aqui, ele tem uma clorofila especial e perde elétron ao receber um fóton emitido a 680 nanômetros. É um fóton de 1,83 eletronvolts. Ela recebeu, ela perdeu esse elétron. Então, ela está ali apta a receber elétron. Então, ela vai pegar toda a energia que excitou as clorofilas, vai ser transferida para cá e ela perde esse elétron.
Perde quando? Quando recebe fóton de 1,83 eletronvolts que foi emitido a 680 nanômetros. E aí, ela perde um elétron. Tá? O que vai acontecer? Ela perde o elétron, transfere para um carreador, esse carreador vai embora. Quando ela perde o elétron, ela vai ficar com um sinalzinho de mais, o carreador com um sinalzinho de menos, porque o elétron tem carga negativa. Quando ocorre isso, o fotossistema, que é o sistema todo, que é essa coisa, vai dar um jeito de repor esse elétron. Elétron foi reposto, esse daqui sai e racha fora. Tá? Como que acontece? Ó, luz excitando o fotossistema, perde um elétron aqui e vai para o plastoquinol. Como que é essa estrutura? Ó, lembra que eu falei que o importante era esses núcleos da clorofila, porque é daqui que ela perde o elétron. O elétron vai dando fora. Bom, quando se perde o elétron, olha só o que a gente tem dentro do fotossistema. Aqui em cima desse fotossistema tem um núcleo chamado de núcleo repositor de elétrons, ou de manganês, tá vendo? MN4CA. Esses pontinhos amarelos são os elétrons, tá? A luz excitou o par de clorofila que perdeu um elétron e foi para o carreador, tá? E aí, o que aconteceu? Esse elétron que era da clorofila já está no carreador. Ela perdeu o elétron, então ela puxou um elétron de ônibus, daqui, ó, desse núcleo de manganês. Aí, eu vou colocar a luz agora, hein? Coloquei luz. Saiu o elétron. O elétron veio, vai passar, ó, eles repõem o elétron a partir daqui de cima, e o elétron vai para o transportador. Foi-se embora. E o que vai acontecer? Ele perdeu mais um elétron, agora está só com 2. Quando tiver mais luz, ela vem, passa para o carreador, aí depois sai o outro elétron e vai. O que acontece? Esse núcleo, no final, vai ficar totalmente sem esses elétrons aqui. Então, ele está com 4 pontos. Ele pega 2 moléculas de água e quebra, tirando o elétron da água, de modo que vai produzir 4H+, e uma molécula de oxigênio molecular. Tá vendo? Ó? 2O, que ele tem aqui, e 2 vezes 2 dá 4H. Então, os 2 Ozinhos viraram oxigênio que a gente respira. E os 4H+, ficaram soltos. Por que ficaram soltos? Porque o elétron do hidrogênio foi levado pelos carreadores. Tá? E aí, ó, ele vai sair o elétron, os elétrons que foram retirados aqui do núcleo de manganês vão ser repostos pela água e depois vão ser transferidos para a clorofila do núcleo de reação. Levou para um transportador. O transportador, ele é gorduroso, ou seja, só fica dentro da membrana. Chega no citocromo B6F e aí ele vai fazer o quê? Transferir o elétron para a plastoquinona, que vai ir para o fotossistema 2. Tá? Durante esse processo, como, lembra a questão do sugar daddy? O elétron é o dinheiro, o H+ são as sugar baby. Então, o elétron agora está com quem? Está com o Q. Se está com o Q, os H+, que são os elétrons, vão para ele. Né? E aí, o que acontece? Os elétrons vão passando por aqui, o elétron vai ser transferido para cá, como se fosse passado, né, de herança para os filhos. Só que acontece, os filhos aqui não têm interesse pela Sugar Girl. Então, a Sugar Girl aqui vai procurar outros, né? Então, ela se solta do lado de cá. Vai juntando com a comunidade de amigas Sugar Girl que ela tem aqui, que são os H+. E aí, esse PC aqui, que é o outro transportador, leva para o fotossistema 1. Então, o fotossistema 2 absorve energia luminosa, perde elétrons e manda para o complexo citocromo B6F. Qual é o papel do citocromo B6F? Transferir esse elétron para um plastoquinona e jogar os elétrons que foram capturados, ou os H+, também, que foram capturados no fotossistema 2, para o espaço tilacoideal.
volume tilacoideal, tá? No citocromo B6F, os elétrons que são perdidos, são trazidos, ó, eles são trazidos, peraí, tá? Aqui. Os elétrons são trazidos do fotossistema 1 aqui para esse sistema. Ele vai perdendo elétrons e jogando. Os elétrons vão ser transferidos para a plasticianina, que vai se soltar quando receber o elétron e para o fotossistema 1. Durante esse fluxo, o H+, ó, sai, tá? E aí a gente consegue promover a migração do H+, que estava do lado do estroma, para dentro do tilacoide, tá? E aí, no fotossistema 1, o que vai acontecer? A luz vai excitar o centro de reação, ele vai perder um elétron e vai mandar para o sistema até chegar no nosso queridinho NADP+, tá? Formando NADH+. Como ele perdeu um elétron, a plasticianina, que agora chama plasticinona, vai vir se grudar aqui e vai transferir o elétron para cá. Quando ele transfere o elétron, ela solta para voltar para o citocromo T6F e a luz excita novamente e mantém o fluxo. Ele também é chamado de P700. Por quê? Para o fotossistema 1 perder um elétron, ele precisa de um fóton a 700 nanômetros para promover essa retirada. Tá? E é chamado de P700. Bom? E o elétron dele vai para onde? Vai para NADPH. Tá? Vai para NADP. Então, o fotossistema 2, ele perde um elétron, repõe seus elétrons a partir da água, por um ciclo de 4 em 4. Ele vai gerar H+, dentro do volume, do espaço tilacoideal, a partir da quebra da água. E, quando transfere seu elétron para o carreador, ele também permite que o carreador pegue 2H+ do espaço do estroma e transfere para o citocromo B6F. O citocromo B6F joga esse H+ do lado de dentro do volume do tilacoide, e aí a gente tem a transferência do elétron que estava vindo do fotossistema 2 para uma molécula carreadora que vai levar para o fotossistema 1. O fotossistema 1 transfere esse elétron para a NADPH. Bom? Tá vendo aqui, ó? Agora que chegou o azulzinho, ele deixa o elétron e depois vai embora, tá? Então, o processo como um todo. Vamos lá, repetindo mais uma vez. Luz na passarela que lá dentro, né? Luz vai chegar do fotossistema 2, excitar o sistema perde o elétron. Esse elétron vai ser retirado e mandado para o carreador dentro da membrana para o citocromo P6F. A cada 4 elétrons perdidos do núcleo de manganês, quebra-se 2 moléculas de água, tá? Então, o elétron realmente sai da água, passa para o núcleo do fotossistema 2 e perde esse elétron ao receber a luz. Esse elétron vai passar por esses carreadores dentro da membrana do tilacoide até chegar ao complexo citocromo B6F. Aqui ele pega, ó, o H+, que ele pegou do citoplasma e passa para o espaço intermembrana, tá? Que é dentro do tilacoide. Essa plasticianina né, que recebeu o elétron do citocromo B6F, leva até o fotossistema 2. O fotossistema 2 recebe esse elétron porque ele perdeu quando recebeu um fóton emitido a 700 nanômetros. E esse elétron que é recebido aqui vai ser levado para o NADP, formar NADPH. Todos os H+, que estão acumulados aqui dentro, querem sair, e eles só podem sair por aqui. E aí aproveita, cada movimento gira esse sistema formando ATP. Então, 2 moléculas de água, mais 8 fótons, mais 2 NADP, mais 3 ATP, ADP, que é de fosfato de adenosina, mais PI,
vai formar, na presença de luz, oxigênio, que a gente respira, 3 ATPs e 2 NADPH. Esse é o cálculo geral da fotossíntese. Tá? Da fotofosforilação. Tá bom? Uma coisa interessante é que esses fotossistemas, eles estão em todos distribuídos assim, tá? Na membrana e podem se associar para poder acelerar o processo. O NADPH, e o ATP produzido aqui, ó, na reação dependente de luz, vão ser utilizados para juntar CO2 e água para a produção de triose 6-fosfato, que é o gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser utilizado para a formação de exócitos e tudo aquilo que a célula precisa, seja sacarose, amido, celulose, DNA, RNA, proteína, lipídio, tudo é feito a partir da triose fosfato. Mas como que ela pega esse CO2 da atmosfera e transforma? É o processo de assimilação de CO2, também conhecido como ciclo de Calvin. Nesse processo, cada 3 moléculas de CO2 com 3 moléculas de água vão ser consumidas para formar 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato ao se ligar nesse material. E esse gliceraldeído, esse 3-fosfoglicerato vai ser consumido, vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. E as moléculas que foram utilizadas no processo vão ser recicladas para manter o ciclo. Então, o que é o ciclo de Calvin? É o uso de CO2 atmosférico e água para a produção de gliceraldeído 3-fosfato, utilizando intermediários moleculares e enzimas muito complexas para esse processo, sempre sendo regenerado as moléculas iniciais, para sempre poder adicionar mais CO2, tá bom? Então, esse processo aqui, ó, principal, que pega o CO2 e joga dentro desse ciclo, é feito por uma enzima muito específica, tá? Essa enzima é o que a gente chama de rubisco, ou ribulose 1,5, bifosfato, carboxilase, oxigenase. Essa enzima vai pegar o CO2 e juntar o CO2, desenhado, na ribulose 5-fosfato. Ela pode pegar e jogar aqui, ó, emendado. Pode acontecer o seguinte, e pode ser que ela pegue um oxigênio e grude aqui. Quando ela pegar o oxigênio e grudar aqui, é problema. A gente vai ver mais aqui, tá? Então, o que acontece? A fixação do CO2 aqui, ó, vai gerar açúcar. E as células vegetais também têm mitocôndrias. Então, pode ocorrer a integração de que o cloroplasto produz açúcares e a mitocôndria consome esses açúcares para produzir ATP. Por que ela faz isso? Porque a produção de ATP na fotossíntese, ela não é tão grande, né? E o ATP que é produzido na fotossíntese é consumido normalmente para fixar esses açúcares. Então, a planta, para produzir ATP e consumir ATP da fotossíntese em outros processos, ela deveria deixar de fixar carbono. Então, ela vai utilizar o caminho seguinte. Ela usa esse carbono fixado para produzir energia. A gente vai ter um salto de ATP na mitocôndria e ela consegue ser mais eficiente, tá? Então, é por isso que células que têm cloroplasto e mitocôndrias são autossuficientes, são autotróficas, tá? E tem essa integração. Pode ser que a planta não faça respiração? Pode ser, tá? E aí ela vai usar a energia vinda da fotofosforilação, tá? E deixa de fixar o CO2, tá bom? E quando acontece o seguinte, ó, a gente tem aqui, né? A água é consumida produzindo oxigênio. O oxigênio é consumido produzindo CO2, né? Então, dentro de uma planta, normalmente, a gente não tem tanto oxigênio assim, a gente tem mais CO2. Então, quando tem muito CO2,
Lembra que eu falei que a rubisco, ela também mexe com oxigênio? Quando não tem CO2 de planta, ela vai pegar o oxigênio e ligar lá no ciclo de Calvin. E aí, ao invés de formar duas moléculas de 3-fosfoglicerato, que é o certo, ela vai formar um fosfoglicerato e 2-fosfoglicolato. Essa molécula aqui é problemática, ela tem que dar uma volta gigantesca, passar por peróxido com mitocôndria. Um processo gigante, gasta energia, e é um processo ruim para a célula. E ela também faz o quê? Libera CO2. Por isso que chama de CO2. Então, em ambientes com muito oxigênio, a rubisco, ela vai colocar oxigênio no processo e vai dar problema. E para resolver o problema, a célula vai consumir energia e gerar CO2. Por isso que chamam de fotorrespiração, porque deu erro no processo. E aí, nesse processo aqui, ó, o custo energético para lidar com isso aqui, ó, gera peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que é problemático para a célula. Então, ela tem que evitar consumir, evitar que isso aconteça muito tempo. Por mais, tudo que a célula tem que fazer é evitar que isso aconteça. Porque o peróxido de hidrogênio pode matá-la, né? Então, ela vai evitar esse processo. Aqui é para que a gente veja, ó. Se tem CO2, a rubisco coloca a forma 3-fosfoglicerato. Se tem oxigênio, ela vai formar fosfoglicolato e 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato vai seguir a via dele. No ciclo de Calvin, o fosfoglicerato ele vai sair e o intermediário vai ser reutilizado no processo. No caso do fosfoglicolato, ele vai ter que ser mexido um monte de coisa para ser convertido a fosfoglicerato para liberar novamente aquele intercessor. E no processo, ele produz água oxigenada, tá? Além de liberar, ó, CO2 e NH3, que afeta também o pH do meio. Então, ela tem que evitar a todo custo a fotorrespiração. Bom? Como que ela faz isso? Tem as plantas, que são as plantas chamadas ciclo C4. Veja bem, nesse processo aqui, ela pegou o CO2, juntou com de 5 carbonos, depois produziu molécula de 3 carbonos. Então, o processo de fixação do CO2 o objetivo é gera uma molécula de 3 carbonos. Então, chama ciclo C3. As plantas que fazem um processo de separação espacial, elas pegam primeiro o CO2 num grupo de células e junta a uma molécula de 4 carbonos. Então, é C4. Então, o que acontece? Vamos lá. Plantas que estão em ambientes muito quentes, o CO2 ele tende a sair da célula. Porque quando aumenta a temperatura, o gás fica excitado, ele fica mais afastado, sai da célula. É o mesmo quando a gente abre um refrigerante. Abrir um refrigerante, o que vai acontecer? O CO2 vai sair todinho. Mesma coisa que acontece na planta. Algumas plantas de clima tropical, como milho, cana-de-açúcar, sorgo, gramíneas de modo geral, elas vão fazer o seguinte: elas vão ter células especializadas em pegar o CO2 e guardar, e células especializadas em fixar o CO2 em moléculas de gliceraldeído de trifosfato, para sintetizar açúcar. Então, as células do mesófilo, que são essas células por aqui, tá? Elas vão ser especializadas em pegar o CO2 e jogar numa molécula de oxalacetato, formando malato, guardando dentro dos vacúolos. Por isso que elas têm, ó, vacúolos muito grandes. Tá? E aí as outras células, que são perivasculares, essas daqui, tá? E essas daqui, elas vão se especializar em fixar, em pegar esse malato e produzir CO2 e utilizar esse CO2 para
produzir glicose, sacarose e distribuir para a planta, tá? Frutose também. E aí essas células aqui, ó, elas têm 10 vezes mais CO2 que o lado de fora. Então, se aqui tem mais CO2, quer dizer que não vai acontecer fotorrespiração. Então, aqui como é que ela faz isso aqui? A gente vai, a gente vai ter nesse processo, a gente vai ter aqui, ó, o CO2, as células do mesófilo, aqui é a célula da bainha vascular, tá? Então, elas vão pegar o CO2 que está no ar, formar ácido carbônico. O ácido carbônico vai ser produzido, fixado em malato, malato, tá? Esse malato vai se transferir para a célula perivascular e nessa célula, ou seja, só aqui, é que vai ser liberado o CO2. Então, o CO2 que está no ar, ele só vai ser liberado dentro da célula que é especializada em fazer fixação dele. Então, aqui dentro tem muito CO2. Logo, não faz falta de respiração. O malato que foi consumido vai gerar piruvato, piruvato vai ser produzido novamente nessa molécula de forma simples. Então, não tem falta de respiração, por quê? O CO2, a fixação de CO2 só ocorre numa célula específica. Outra estratégia é a utilizada pelas trasulatas e pelos cactáceos, que são as plantas chamadas CAN. O que acontece? Essas plantas de ambientes áridos estão em ambientes quentes. Então, o CO2 só quer sair. E tem um problema. Água para elas é muito escassa. Então, ela vai fazer o seguinte. Ela vai, durante o dia que é quente, vai fechar os estômagos. Vocês lembram ali da anatomia vegetal? Que as plantas têm estômagos, que são canais onde elas abrem e fecham para poder o CO2 entrar. E, como é um buraco, a água tende a sair. Então, a planta vai passar o dia inteiro com o estômago fechado, sem entrar CO2, tá? Só produzindo ATP e NADH+. Durante a noite, ela abre os estômagos, e aí ela não vai perder tanta água, porque não está tão quente. O CO2 vai entrar na célula, ela vai pegar esse CO2, transformar em ácido carbônico, vai fixá-lo na forma de ácido málico dentro do vácuo. E aí, quando for durante o dia que tem um aumento de temperatura, esse ácido málico vai ser transformado em malato novamente e liberado CO2. Então, durante o dia, a célula está cheia de CO2 e tem luz. E ela está sem perder água. Por isso que as plantas resistem melhor à seca. Tá? Então, a gente tem plantas do ciclo C3, que são as normais, que em altas temperaturas vão ter menos CO2 e vai fazer falta de respiração. A gente tem as plantas do ciclo C4, que ao invés de fazer a fotorrespiração, o processo de integrado de fotossíntese e fixação do CO2, caldo, ela vai primeiro pegar o CO2 e transformar em malato, e depois, em uma outra célula, vai pegar esse malato e vai liberar o CO2. Então, a gente tem células ricas em CO2 que vai ser especialista na fixação e produção de moléculas como glicose, sacarose e por aí vai, tá? Então, ali tem a fixação. O ciclo de Calvin é feito com maestria ali. Então, ela evita que ocorra muita a fotorrespiração. Já as plantas do ciclo C4 separa temporalmente. Durante o dia, não entra CO2, tá? Então, só vai consumir o CO2 que está dentro da célula. E durante a noite, todo o CO2 ele vai ser absorvido e armazenado na forma de ácido málico. E durante o dia é liberado dentro da célula e ela consegue fazer o processo sem ocorrer a fotorrespiração, sem ter os danos devido à temperatura que ela sobrevive. Tá? Aqui a gente tem um monte de vídeo que vocês podem ver, tá lá no Siga a aula, já que eu vou colocar, e vocês podem acessar esses vídeos, tá bom? Esse era o conteúdo, tá bom? Eu vou parar essa gravação, tá? E vou depositá-la no Siga a, tá?
A palavra que eu iria falar, que eu esqueci de falar, deixa eu ver, rubisco. Tem que comentar rubisco para registrar a presença, viu? Tá certo, gente?